Em 1967, surgia um conjunto que mudaria a história da música regional. Os Três Chirus, fundado por Bruno Neher e Elmo Neher, que na adolescência pertenciam à dupla Os Irmãos Neher. Foram pioneiros ao levar instrumentos elétricos para os palcos da música gaúcha, abrindo novos caminhos e modernizando uma tradição. Foram também pioneiros ao ultrapassar fronteiras culturais, incorporando a música alemã ao repertório, ampliando horizontes e fortalecendo identidades. Dessa união nasceu um gênero único, um estilo que só existe aqui. O gênero teuto-riograndense, uma mistura de música alemã, italiana, músicas para os descendentes de imigrantes, com sotaque forte e muito bom humor. Uma expressão autêntica da nossa terra, da nossa história e da nossa gente. Hoje, aos 84 anos, o fundador do conjunto segue vivo, presente, guardião de uma trajetória construída com trabalho, coragem e visão. Esta coletânea é mais do que uma reunião de vídeos, é o resultado de anos de dedicação. Centenas de gravações preservadas ao longo do tempo, filmagens, falas, memórias e momentos que foram guardados com cuidado, paciência e respeito à história. Cada imagem apresentada aqui pertence ao acervo pessoal de Carlos Neher. Esta é uma produção de Carlos Neher. Um esforço de preservação. Um compromisso com o legado. Oba! Tudo bem, gente? Carlos Neher aqui. Eu sou o produtor desse álbum, onde eu, pesquisando, descobri muitas filmagens que eu fiz com meu pai Bruno Neher e os Três Chirus. Então a gente resolveu montar um álbum, tipo um DVD. A parte que DVD não existe mais, né? Mas é um álbum que a gente vai disponibilizar com muitas filmagens de anos e anos atrás que eu fui reunindo. Então, esse vídeo que eu estou gravando agora nesse momento é a apresentação dessa coletânea da história de Bruno Neher e os Três Chirus. E vamos começar primeiro com a história dos bastidores do disco de ouro que o Gaúcho da Fronteira conquistou, e também meu pai, Bruno Neher, conquistou também como produtor. Na verdade, o único disco de ouro do meu pai, né? E isso é um resgate, gente. É um resgate, porque meu pai, quantas vezes, de graça, ia para dentro dos estúdios para gravar, para ajudar o músico regional aqui do Rio Grande do Sul. Deu até uma brigaiada lá com a minha madrasta, que ela proibiu o pai de ir para os estúdios lá da Isaac. O pai passava 2, 3 dias produzindo, e muitas vezes de graça. Ele administrava tudo, pagava os músicos, mas pila para ele, quase nada. Então minha madrasta deu um corte no pai. E essa história aí dos bastidores do disco de ouro do Gaúcho da Fronteira é bem interessante. Espero que vocês gostem dessa iniciativa. E como o material foi tudo filmado por mim, uma ideia que eu e o pai tivemos, do pai contar as histórias dele, as histórias do Chiru Bruno Neher, então acho justo que eu faça a reunião dessa coletânea de filmagem que eu tenho e coloque à disposição. Afinal, é legado, é acervo, é história da cultura do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, gente.
Pois é, na minha história de produtor, eu tive a honra de produzir o Gaúcho da Fronteira. Gaúcho da Fronteira, ele gravou um disco em São Paulo, em Ecuvari e Ecufum, que foi produzido lá no meu amigo saudoso Dino Franco. E depois daquilo aí começou a gravar em Porto Alegre, que nesse meio tempo abriu o estúdio da Isaac, né? E eu era produtor da Warner naquela época. Inclusive eu gravava lá também com os Três Chirus. E aí tive a incumbência de produzir o Gaúcho da Fronteira. Foi uma beleza, um aprendizado. O gaúcho muito talentoso, muito parceirão, muito irresponsável também. Desculpe, gaúcho, mas tu deu trabalho de vez em quando. E aí, olha, por exemplo, o grande sucesso do Gaúcho da Fronteira, Vaneirão Sambado, fui eu que produzi. A gente gravou o instrumental em Porto Alegre e fomos botar a voz lá em São Paulo, no estúdio lá de São Paulo, no estúdio Gravodisc. E aí a gravadora pagava passagem de avião pra gente, hotel, tudo, beleza lá. E essa música foi um grande sucesso. A música toda do Rio Grande do Sul cresceu junto. E o Gaúcho da Fronteira é hoje ainda, eu acho que é o artista mais conhecido no Brasil, representando o Rio Grande do Sul. Mas o gaúcho era muito relaxado. Ele chegava no estúdio para gravar e ia inventando música na hora ali, às vezes não tinha repertório suficiente. E uma vez chegamos a suspender uma gravação, porque o repertório era muito ruim. E o pessoal de São Paulo, a Virgínia Guimarães, que era a produtora e empresária dele, ela me exigia de mim como produtor. Se o repertório era bom, eu digo, não é bom, tá ruim. Então suspende a gravação, vamos achar outro repertório. Suspendemos a gravação. Fiquei meio chateado assim, mas fazer o que? E aí fizemos outro repertório e fomos gravando. Produzindo o disco do Gaúcho da Fronteira, o instrumental a gente fez aqui em Porto Alegre. E a voz a gente botava lá em São Paulo. Porque lá tinha, quando precisava fazer um vocal, tinha gente mais especializada, né, treinada nisso. Mas o gaúcho, como era muito relaxado e tinha muito show, isso era o relaxamento dele era por consequência do trabalho, que ele estourou, então ele tinha show quase todo dia. E de certo ele não tirava tempo para ensaiar. Chegava no estúdio e não sabia as músicas, tinha que ler e escutar a guia que a gente fez, né? Isso dava muito trabalho. Aí, e eu viajando com os Três Chirus também, fim de semana, quando chegava na segunda ou na terça, que chegava de viagem, eu pegava o avião e ia para São Paulo. Olha que teve um LP do Gaúcho que eu fui 5 vezes em São Paulo para gravar, só a voz. Porque lá em São Paulo é assim, os estúdios têm um padrão, o horário são 6 horas. Então você marca às 6 da tarde e vai até meia-noite. Então, aí já entra outro artista. E o Gaúcho, nós tinha, por exemplo, às 2 da tarde, das 2 às 8. Era 2, era 3, às vezes era 4 e o Gaúcho não tinha chegado no estúdio ainda, envolvido lá com divulgação, sei lá o que é. E aí a gente gravava 1, 2 músicas, fui 5 vezes em São Paulo.
Isso me desanimou muito. Mas o disco saiu bem, e o gaúcho, ele era muito bom no improviso, ele enfeitava, sabia enfeitar. E a nossa amizade estava acima de tudo, porque o gaúcho, além de parceiro, de colega, ele foi meu padrinho de casamento. O gaúcho velho foi meu padrinho de casamento. Muita alegria em ter um parceiro desses, e é um orgulho para o Rio Grande, o gaúcho da fronteira. Vamos dar valor a quem tem, e o gaúcho tem esse valor. Continuando a história do gaúcho da fronteira, o sucesso do gaúcho, o primeiro sucesso, foi Nheco Vari e Nheco Fum. De onde é que ele tirou isso aí? Nheco Nheco era uma música dos araganos, que estava tocando na época. E o Nheco Fum, e Varufum, era uma música dos Texirus, na base do Varifum, que era sucesso na época também. E o gaúcho juntou Nheco Vari e Nheco Fum. Pode até prestar atenção que na letra, numa cruza de aragano misturada com chiru, nasceu um para cantar num sururu. Isso aí é interessante o pessoal saber, né? O Gaúcho da Fronteira gravou várias músicas minhas, e dentre elas a música Tão Pedindo um Vaneirão foi a música que me deu mais direito autoral até hoje. E vou cantar um pedacinho para vocês, se vocês lembram. Tão pedindo um vaneirão, tão pedindo um vaneirão, o gaiteiro se entusiasma, capricha na animação, enfia os 10 dedos da gaita do mindinho até o dedão. Eita, gaúcho velho!